Olá, bem-vindo ao canal Embedded Linux. Meu nome é Raul Munhoz e eu estou gravando uma série de vídeos sobre sistemas embarcados rodando Linux embarcado. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu escolhi cada função de cada pino da placa que eu vou desenvolver aqui no canal. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre os requisitos do projeto e sobre como multiplexar esses pinos, mas hoje eu vou mostrar de forma prática como eu fiz para esse projeto e compartilhar um pouco com vocês. Se vocês estão gostando desses vídeos, não deixa de seguir o canal, dar um like. Eu deixei um botãozinho aqui no canto que você, no meio desse vídeo, já pode clicar e se inscrever no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo. Eu estou tentando gravar vídeo toda semana, então é importante você estar inscrito para você poder acompanhar todo esse desenvolvimento. Eu separei um Excel, eu fiz um Excel aqui e quero mostrar também um pouco das ferramentas que eu usei para fazer essa multiplexagem de pinos. Então vamos dar uma olhada aqui na minha tela. Então, no vídeo anterior, eu falei que a melhor maneira de fazer isso seria selecionar quais os features, quais as funcionalidades você quer ter na sua placa e em seguida tabelar isso e ir escolhendo as alternativas dos pinos. Falei também que para os módulos que eu vou usar, eles têm a Toradex já disponibiliza uma ferramenta pronta que você seleciona isso e ele já automaticamente vai fazendo essa comparação entre módulos e entre pinos. Eu vou usar ela um pouco mais no final do vídeo, mas antes eu vou mostrar como fazer isso do jeito tabelado. Esse slide aqui eu coloquei num PowerPoint exatamente o que eu quero ter na minha placa base. Então eu quero passar por cada funcionalidade aqui, porque aqui tem exatamente o que a gente vai precisar. Então eu vou ter 4 entradas analógicas, eu vou tentar converter isso de 0 a 12 volts para de 0 a 3 V3, que é a tensão que entra nos módulos. Eu vou ter 4 GPIOs comandando relé. Eu vou ter 8 entradas isoladas de 0 a 12 volts. Vou ter 8 saídas de 0 a 12 volts, ou melhor, 8 saídas sendo chaveadas pela tensão externa. Vou ter uma saída para display de 18 bits com touchscreen resistivo. Vou ter um header de áudio, vou ter uma Ethernet, um SD card, uma CAN, duas CANs. Vou ter PWM, vou ter 2 sinais de PWM e 2C. Essa I2C também vai ser compartilhada entre o RTC e o touchscreen capacitivo que eu vou usar aqui nos displays. Vou ter 2 USBs, vou ter uma SPI externa e vou ter uma UART debug. Aqui nas UARTs é a maior complexidade para fazer a compatibilidade entre os módulos. Vou ter uma UART debug que eu vou ou deixar numa RS232 ou num FTDI pronto já para ligar numa USBzinha, numa micro USB. Vou ter uma UART RS232 full com TX, RX, CTS, RTS. Vou ter outra UART full com TX, RX, CTS, RTS. E vou ter duas RS485. E aí, olhando um pouco na documentação, eu vi que a RS485 só precisava de um RTS, não de um CTS. Isso foi o que viabilizou conseguir todas essas interfaces que são compartilhadas, compatíveis à maioria dos módulos aqui. Eu quero mostrar agora aqui um Excel que eu fiz e queria explicar mais uma vez que eu vou usar esses módulos aqui da Toradex, que são módulos de 200 pinos. E uma coisa que eu quero mostrar que é bem legal, eu vou tentar manter a pinocompatibilidade entre módulos, eles já são pinocompatíveis, mas para conseguir a pinocompatibilidade dessas features que eu tenho aqui, eu preciso explorar um pouco mais esses pinmux. E aí, olhando aqui na tabela, eu quero mostrar algumas coisas que são bem legais. Eu vou conseguir nessa placa ter um cara super low cost, que é um cara de 500 MHz, 256 de RAM, 512 de flash, até no futuro, quando a Toradex lançar, um quad-core com 2 GB de RAM e 8 GB de flash. Fora todos esses intermediários que tem aqui. Obviamente, esses intermediários aqui tem alguns que são versão IT, que é temperatura estendida, que são quase muito próximos dos outros, mas tem essa competência de ter uma temperatura diferenciada. Mas, no geral, eu vou conseguir compatibilidade com vários tipos de produto. Então eu vou ter um single core, uma possibilidade de um single core um pouco mais potente, vou ter um dual core aqui com 1 GB de RAM, 4 GB de flash. Vou ter uma série de módulos aqui que tem GPU que eu vou poder explorar mais para frente, toda a parte de QML com QT de uma forma mais acelerada e também os RMX8 quando forem lançados.
Aí eu vou contar um pouco como que eu fiz essa escolha de pinos da minha placa. Eu comecei pelo IMX6ULL, coloquei todos os pinos que eu vou usar e as funcionalidades numa tabela, e depois, usando a ferramenta da Toradex, eu espalhei isso para os outros módulos. Que na verdade esses módulos aqui são todos iguais praticamente, esses daqui são todos iguais, esses aqui são todos iguais e esses aqui são todos iguais. Então, de uma forma bem resumida, eu tive que comparar 4 produtos e não todos esses produtos aqui. Então, olhando para a família pro módulo Colibri MX6ULL, eu coloquei aqui os 200 pinos que ele tem disponível e coloquei aqui todas as alternativas de MOOCs que ele tem disponível. Para a maioria que é I/O e alimentação, eu deixei nessa coluna aqui só para ficar mais fácil de ver e fui selecionando um por um. Então eu vim aqui, obviamente, eu olhei a placa base da Toradex, então eu peguei uma placa base dessa aqui e já aproveitei, por exemplo, o ART A, B e C, USB, display, o que mais que eu tenho aqui? I2C, CAN. Então eu aproveitei a maioria das coisas que tinham aqui e fui selecionando aqui os MOOCs que eram usados. E feito isso, eu tenho aqui uma tabela com todas as possibilidades que eu tenho que configurar depois minha placa, meu device tree, para poder ter suporte àquela placa que eu desenhei lá atrás. Parece bem confuso e realmente é bem confuso, é bem difícil de fazer isso e se torna muito mais difícil se eu fosse fazer essa mesma tabela para os IMX7, para os IMX6 e para o IMX8. Então o que eu fiz? Eu usei uma ferramenta da Toradex, que é o Pinout Designer, e aí eu vou mostrar que vocês podem baixar ela no developer.toradex.com, e aqui em Carrier Board tem o Pinout Designer, e aí você pode baixar essa ferramenta aqui. E o que eu fiz para conseguir fazer isso? Eu abri o Pinout Designer, selecionei aqui uma placa base da Toradex, que é essa placa que eu tenho aqui, a Aster. Carreguei ela aqui e ela já me dá quais as configurações de MOOCs para todos esses módulos aqui. Eu fui selecionando os módulos que eu queria. E aí, basicamente, para analógica, Ethernet, GPIO, não muito, que GPIO eu deixei por último, I2C, LCD, PWM, isso aqui já está basicamente a maioria pronta. E aí eu fui copiando, por exemplo, para o IM6ULL, fui pegando aqui os MOOCs e adicionando nessa tabela aqui para ficar mais fácil de fazer. Feito isso, o que eu fiz, Raul? Eu fui pegando o Pinout Designer, criei um novo projeto, selecionei apenas o IM6ULL e selecionei exatamente o que eu tenho aqui nesse PowerPoint, as features que eu preciso. Feito isso, eu selecionei aqui uma ADC, são os 4 primeiros sinais, né, que são os pinos compatíveis. Selecionei aqui as 2 CANs que eu preciso. Selecionei aqui, isso aqui já estava selecionado das placas base, eu mantive. Selecionei aqui a Ethernet, que já estava selecionado, copiei lá daquele primeiro Pinout Designer da Aster. I2C, eu também deixei aqui a I2C1. LCD, eu também copiei aqui o de 18 bits. PWM, eu deixei só os 2 primeiros, porque eu não consegui mais compatibilidade. SD card, deixei só o habilitado o primeiro. SPI, deixei a padrão também do pino compatível. E as UARTs foi onde deu mais trabalho. Eu fui brincando aqui com os pinos até chegar em uma configuração. Então, por exemplo, se eu selecionasse o pino 129, daria conflito com uma USB. Então eu deixei o pino 33. E fui fazendo isso de uma forma que me agradasse. Feito isso, eu copiei todas essas funcionalidades aqui para uma tabela. E aí, mais uma coisa que eu fiz eu deixei as GPIO por último, porque GPIO, a maioria dos pinos são GPIO. Vim aqui na GPIO no finalzinho, depois que eu tinha selecionado tudo que eu precisava, e selecionei todas as outras que não estão em conflitos aqui. Feito isso, eu transportei isso para uma tabela onde eu coloquei aqui os 200 pinos e cada função que eu vou usar lá. E aqui eu já estou chamando de netname, que vai ser a trilha que vai estar lá no Altium com esse nome. Legal, feito isso,
eu fui lá no Pinout Designer, bastante trabalhoso fazer isso, eu demorei algumas horas. Fiz isso para o IMX7, selecionei as mesmas funções e procurei pinos muito parecidos com os pinos que eu estava usando no IMX6. Ele tá aqui. Então, IMX7 com o IMX6. Então eu vim aqui e fui copiando principalmente as UARTs aqui de uma forma mais parecida possível. Obviamente não foi sempre que deu certo, mas eu fiz ao meu máximo para suportar os requisitos que eu queria para todos os módulos. Repeti isso para o IMX6, selecionei só o IMX6, e depois repeti isso para o IMX8. E para cada um eu copiei aqui do pino 1 ao 200 qual que é a função que ele vai ter aqui. De novo para o IMX6, para o IMX7, para o IMX6 e para o IMX8. E no final eu criei uma tabela onde eu listo todos os 200 pinos e o nome da trilha que vai ser ligado a cada um. E no geral a maioria bateu, porque eu fui olhando um ao outro para conseguir um suporte legal. Os GPIOs, como eu tinha selecionado a maioria que sobrou, para alguns não tinha funcionalidade, eu deixei um xizinho, que ele está praticamente inútil. E para os que poderia ser GPIO, eu deixei GPIO aqui. E no final eu vi quais GPIOs batiam para o máximo de pinos aqui, né? Por exemplo, essa aqui. E aí eu fui enumerando o GPIO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até as terminais que eu precisava. No final, isso aqui ficou alguns diferentes. Eu trouxe isso para uma tabela onde só tinha os diferentes, tá vendo aqui? Peguei os que são diferentes e que estão aqui inúteis, que eu não iria usar. Diminuí ainda mais essa tabela e se resumiu a esses pinos aqui. Então esses são os pinos que vão realmente compartilhar a funcionalidade, que eu vou ter que dar um jeito de, na minha placa base, suportar isso. E aí, o que eu fiz foi, eu fui pegando cada pino e colocando as possibilidades que ele teria aqui. Uma hora ele é para o IMX6 URL CTS, e quando eu quiser montar IMX7, eu vou montar, ele vai ser o ART ETX. E aí eu pensei em fazer na minha placa uma trilha com 2 resistores, 3, 4 resistores, onde eu tenho um jeito de selecionar qual montagem eu vou querer fazer para cada módulo. E aí eu fiz essa divisão aqui, onde aqui tem todos os pinos e as funcionalidades que eles vão ter. E na frente tem o suporte para cada módulo. E os módulos que não estão aqui é porque ou ele não vai ser suportado para aquela feature. No IMX8 eu não consegui fazer o RS485, a última RS485, só vai ter, se eu não me engano, uma CAN e uma RS485. E aí pro IMX8 vai ficar vazio essa funcionalidade, vai ser GPIO naquele lugar e pronto. E nessa tabela aqui, uma coisa legal que eu fiz tá vendo aqui em vermelhinho, quando eu seleciono o módulo aqui, ele seleciona para mim qual que é o resistor que eu vou ter que mudar. Então, para mim desenhar a placa base em seguida, isso vai me ajudar muito a definir como que eu vou fazer essa parte desses pinos multiplexados. E aqui também eu fiz um outro jeito, que é o sinal e as opções de módulo para ficar mais fácil de eu visualizar também, e isso me ajudou a tentar estruturar, tentar pegar pinos perto um do outro e tudo mais. Então, agora o próximo passo vai ser desenhar a placa base se baseando nessas configurações aqui. E é isso aí. Então, nesse vídeo eu mostrei um pouco como eu escolhi cada funcionalidade para cada pino. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar essa planilha disponível para download aqui na descrição do vídeo. Se você está gostando desses vídeos, não deixa de dar um like, de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, @embeddedlinux, e deixe seu comentário. Eu já falei nos outros vídeos, o seu comentário é muito importante e muito motivador para mim continuar gravando todos esses vídeos. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.